Olá! Essa é a parte 4 da nossa série de vídeos com questões comentadas, referentes aos tópicos de noções de informática, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Julgue o item a seguir, relativo a noções de segurança da informação e de serviço de inteligência. São atributos básicos e fundamentais para a segurança da informação, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Os três atributos mencionados, confidencialidade, integridade e disponibilidade, também conhecidos pela sigla CID ou tríade CID, são, de fato, os pilares fundamentais da segurança da informação. Confidencialidade. Garante que a informação seja acessível apenas por pessoas, entidades ou processos autorizados. É como um segredo que só quem tem a chave pode ler. Integridade. Assegura que a informação seja precisa, completa e não tenha sido alterada de forma não autorizada, seja por erro humano, falha de sistema ou ataque malicioso. Pense em um documento que não pode ser modificado sem deixar rastro ou sem a devida permissão. Disponibilidade. Garante que os usuários autorizados tenham acesso à informação e aos recursos do sistema, quando e onde precisarem. É a garantia de que o serviço ou a informação estará no ar e acessível. A ausência ou comprometimento de qualquer um desses atributos fragiliza a segurança de todo o sistema ou da informação em questão. Questão número 2. Acerca da defesa pessoal, da segurança corporativa estratégica e da segurança da informação, julgue o item subsecutivo. A disponibilidade de uma informação garante, inicialmente, o acesso não somente às entidades legitimadas à sua utilização, mas também a terceiros interessados, independentemente de autorização do proprietário da informação. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A disponibilidade de uma informação garante que ela estará acessível aos usuários ou entidades legitimadas, autorizadas, quando e onde precisarem. No entanto, a premissa de que a disponibilidade estende o acesso a terceiros interessados, independentemente de autorização do proprietário da informação, contradiz diretamente o conceito de segurança da informação, em particular o atributo da confidencialidade. Disponibilidade. Garante que a informação e os recursos estejam acessíveis e utilizáveis por quem tem direito a eles, no momento certo. Confidencialidade. Garante que a informação seja acessível apenas por entidades autorizadas. Se a disponibilidade permitisse o acesso a terceiros não autorizados, anularia completamente a confidencialidade, tornando a informação vulnerável. A segurança da informação busca equilibrar esses três pilares: confidencialidade, integridade e disponibilidade, CID. Portanto, o acesso de terceiros interessados sem autorização do proprietário da informação violaria a confidencialidade, não sendo uma característica da disponibilidade no contexto da segurança da informação. Questão número 3. Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para a segurança da informação, julgue o item subsequente. Treinamento e conscientização dos empregados a respeito de segurança da informação são mecanismos preventivos de segurança que podem ser instituídos nas organizações, uma vez que as pessoas são consideradas o elo mais fraco da cadeia de segurança. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. O treinamento e a conscientização dos empregados são, de fato, mecanismos preventivos cruciais e altamente eficazes na segurança da informação. A afirmação de que as pessoas são consideradas o elo mais fraco da cadeia de segurança é uma máxima amplamente aceita no campo da cibersegurança. Mesmo com as mais avançadas tecnologias de segurança, firewalls, antivírus, sistemas de detecção de intrusão, etc., um único descuido humano pode comprometer todo o sistema. Exemplos incluem engenharia social, ataques que manipulam pessoas para que divulguem informações confidenciais ou realizem ações não autorizadas, exemplo phishing, pretexto. Senhas fracas ou reutilizadas, facilmente adivinhadas ou comprometidas.
Abertura de anexos maliciosos, sem verificar a origem ou o conteúdo. Uso inadequado de dispositivos removíveis, como pendrives infectados. Descuido com informações sensíveis, deixando documentos importantes expostos ou não realizando o descarte adequado. Por isso, investir em programas contínuos de treinamento e conscientização para educar os colaboradores sobre as políticas de segurança, as ameaças comuns e as melhores práticas é fundamental para fortalecer a postura de segurança de uma organização. Eles transformam os funcionários de potenciais vulnerabilidades em uma linha de defesa ativa. Questão número 4. A respeito da internet e suas ferramentas, julgue o item a seguir. Integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação, conceitos fundamentais de segurança da informação, são adotados na prática, nos ambientes tecnológicos, a partir de um conjunto de tecnologias como, por exemplo, criptografia, autenticação de usuários e equipamentos redundantes. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A afirmação descreve de forma precisa como os conceitos teóricos da confidencialidade, integridade e disponibilidade, a tríade CID, são implementados no mundo real da tecnologia. Para cada um desses pilares, existem tecnologias e práticas específicas. Criptografia é uma tecnologia essencial para garantir a confidencialidade. Ao criptografar dados, eles se tornam ilegíveis para qualquer pessoa que não possua a chave de descriptografia, protegendo a informação de acesso não autorizado. Autenticação de usuários contribui diretamente para a confidencialidade e, em certa medida, para a integridade. Ao verificar a identidade de um usuário, com senhas, biometria, tokens, etc., garante-se que apenas pessoas autorizadas acessem os sistemas e informações, impedindo acessos indevidos que poderiam comprometer tanto a confidencialidade quanto a integridade dos dados. Equipamentos redundantes são fundamentais para garantir a disponibilidade. A redundância envolve ter sistemas duplicados, servidores, redes, fontes de energia, etc., que podem assumir a operação caso o componente principal falhe. Isso minimiza o tempo de inatividade e garante que os serviços e informações estejam acessíveis continuamente. Portanto, o item descreve corretamente a relação entre os princípios da segurança da informação e as tecnologias utilizadas para colocá-los em prática. Questão número 5. Julgue o item seguinte, acerca de segurança, planejamento de segurança, segurança corporativa estratégica e gestão da segurança das comunicações. Confidencialidade é a garantia de que a informação será protegida contra alterações não autorizadas e que será mantida sua exatidão e inteireza, tal como foi ela armazenada e classificada em níveis de disponibilização, de acordo com as necessidades da empresa disponibilizadora da informação. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A definição apresentada no item para confidencialidade está, na verdade, descrevendo o conceito de integridade. Vamos revisar. Confidencialidade garante que a informação seja acessível apenas por pessoas, entidades ou processos autorizados. Trata-se de proteger a informação contra a revelação não autorizada. Pense em manter um segredo ou proteger a privacidade. Integridade garante que a informação seja precisa, completa e não tenha sido alterada de forma não autorizada, mantendo sua exatidão e inteireza. É a garantia de que a informação é confiável e não foi modificada indevidamente. O trecho garantia de que a informação será protegida contra alterações não autorizadas e que será mantida sua exatidão e inteireza, se encaixa perfeitamente na definição de integridade. A parte final sobre níveis de disponibilização até pode estar relacionada a políticas de acesso, que tem a ver com confidencialidade, mas a essência da definição apresentada no início é sobre integridade. Questão número 6. A respeito de segurança da informação, julgue o item subsecutivo. No âmbito organizacional, a segurança da informação deve ser vista como um processo responsável por tratar exclusivamente a informação pertencente à área de tecnologia. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A segurança da informação, no âmbito organizacional,
não deve ser vista como um processo que trata exclusivamente a informação pertencente à área de tecnologia. Essa é uma visão bastante limitada e equivocada. A segurança da informação abrange todos os ativos de informação da organização, independentemente do formato, digital, físico, verbal ou da área em que são gerados ou utilizados. Isso inclui documentos físicos, contratos, relatórios, arquivos, etc. Conversas e comunicações, reuniões, telefonemas, etc. Informações em sistemas de TI, dados em bancos de dados, servidores, e-mails, sistemas de gestão, etc. Conhecimento tácito, o conhecimento e a experiência dos funcionários. A responsabilidade pela segurança da informação é de todos na organização, não apenas da equipe de TI. A área de TI é fundamental para implementar e gerenciar as ferramentas e infraestruturas tecnológicas, mas as políticas, os procedimentos e a conscientização devem ser disseminados por toda a empresa. Por exemplo, um vazamento de informação pode ocorrer por um descuido de um funcionário do RH, informações de funcionários, do financeiro, dados bancários ou de qualquer outro setor, sem que haja uma falha tecnológica direta. Portanto, a segurança da informação é um processo transversal e estratégico, que visa proteger o valor da informação para a organização como um todo. Questão número 7. Acerca de redes de computadores e segurança da informação, julgue o item subsequente. Autenticidade é um critério de segurança para garantia do reconhecimento da identidade do usuário, que envia e recebe uma informação por meio de recursos computacionais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O princípio da autenticidade na segurança da informação diz respeito exclusivamente à verificação da identidade de quem envia ou acessa uma informação, ou seja, a origem da comunicação ou da ação. Ele não trata da identidade de quem recebe, pois a preocupação com a autenticidade é garantir que o remetente ou solicitante é quem diz ser, e não validar o destinatário. Questão número 8. Acerca de segurança da informação, julgue o item a seguir. As características básicas da segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade, não são atributos exclusivos dos sistemas computacionais. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As características básicas da segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade, a tríade CID, não são atributos exclusivos dos sistemas computacionais. Pelo contrário, são princípios fundamentais que se aplicam a informações em qualquer formato, seja ele digital, físico ou verbal. Vamos ver alguns exemplos. Confidencialidade. Em um sistema computacional, proteger um arquivo digital com criptografia para que apenas usuários autorizados possam lê-lo. Fora de um sistema computacional, manter um documento físico confidencial trancado em um armário, ou garantir que uma conversa estratégica seja realizada em um local privado para evitar escutas. Integridade. Em um sistema computacional, utilizar hashes para verificar se um arquivo digital não foi alterado desde a última gravação. Fora de um sistema computacional, garantir que as anotações de uma reunião sejam fiéis ao que foi discutido, sem alterações ou omissões, ou que um contrato físico não tenha sido rasurado. Disponibilidade. Em um sistema computacional, ter servidores redundantes para garantir que um site esteja sempre acessível. Fora de um sistema computacional, manter um arquivo físico em um local de fácil acesso quando necessário, ou ter cópias de chaves para que uma sala esteja sempre acessível. A segurança da informação é uma disciplina ampla que visa proteger o valor da informação para uma organização, independentemente do meio em que ela reside. Os sistemas computacionais são apenas uma das muitas formas pelas quais a informação é criada, armazenada, processada e transmitida. Questão número 9. Julgue o item que se segue, referente à segurança da informação. As ameaças são fatores externos que podem gerar incidente de segurança da informação por intermédio da exploração das vulnerabilidades dos ativos de informação. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa.
A definição apresentada é precisa no contexto da segurança da informação. Vamos detalhar os termos. Ativo de informação: qualquer informação ou item relacionado à informação que tenha valor para a organização, dados, sistemas, hardware, software, pessoal, instalações, etc. Vulnerabilidade: é uma fraqueza ou falha em um ativo, hardware, software, procedimento, controle humano, etc., que pode ser explorada. Pense em uma porta destrancada, um software desatualizado ou um funcionário desatento. Ameaça: é um evento ou circunstância potencial que pode explorar uma vulnerabilidade para causar dano ou prejuízo a um ativo. As ameaças são os agentes ou forças externas, ou mesmo internas, como um ex-funcionário mal-intencionado, mas geralmente são vistas como externas ao sistema de segurança em si, que representam um perigo. Exemplos: hackers, malware, desastres naturais, erros humanos. Incidente de segurança da informação: é um evento que compromete a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de um ativo de informação. Um incidente ocorre quando uma ameaça consegue explorar uma vulnerabilidade. Portanto, a sequência é: uma ameaça, fator externo, como um ataque de phishing, explora uma vulnerabilidade, por exemplo, a falta de treinamento de um funcionário que clica em um link malicioso, em um ativo de informação, os dados da empresa, resultando em um incidente de segurança da informação, como vazamento de dados. A afirmação de que ameaças são fatores externos que podem gerar incidentes pela exploração de vulnerabilidades está alinhada com os conceitos fundamentais da segurança da informação. Questão número 10. A respeito de segurança da informação, julgue o seguinte item. Não repudiação é a propriedade que garante que o transmissor ou receptor de uma mensagem não possa negar tê-la transmitido ou recebido. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: a não repudiação, ou não repúdio, é de fato uma propriedade fundamental da segurança da informação que visa garantir a autoria e a recepção de uma ação ou transação. Ela impede que uma das partes envolvidas em uma comunicação, seja o transmissor ou o receptor, negue a sua participação ou o seu envolvimento em uma determinada ação. Existem duas formas principais de não repudiação. Não repudiação de origem, ou de envio garante que o remetente de uma mensagem não possa, posteriormente, negar que a enviou. Isso é comumente implementado através de assinaturas digitais, que vinculam a mensagem à identidade do remetente de forma irrefutável. Não repudiação de recebimento garante que o receptor de uma mensagem não possa, posteriormente, negar que a recebeu. Isso pode ser alcançado, por exemplo, com confirmações de leitura digitais ou protocolos que exigem uma resposta criptografada do receptor. Ambas as formas são cruciais para a validade legal e a confiança em transações e comunicações eletrônicas, pois fornecem provas irrefutáveis da participação das partes. Questão número 11. Julgue o próximo item, relativo a conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet. Os programas embutidos em uma página web, e que são executados quando o navegador carrega a página, não apresentam riscos de segurança. Por isso, não é necessário configurar o navegador para desativá-los. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: os programas embutidos em uma página web, como scripts JavaScript, applets Java e plugins, podem representar riscos de segurança. Eles podem ser explorados por atacantes para executar códigos maliciosos, roubar dados ou comprometer o sistema do usuário. Por isso, navegadores modernos oferecem configurações para limitar ou bloquear a execução desses programas, garantindo maior proteção. Questão número 12. Julgue o item a seguir, a respeito da segurança da informação. Hacker é um programa inteligente de computador, que após detectar falhas em um ambiente computacional, causa danos irreparáveis e a proliferação de outros programas maliciosos. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: hacker. O termo hacker designa um indivíduo, pessoa,
com vasto conhecimento em sistemas computacionais e redes. Um hacker ético, ou white hat, utiliza suas habilidades para identificar e corrigir vulnerabilidades, visando fortalecer a segurança. Cracker, o termo correto para o indivíduo que emprega esse conhecimento para fins maliciosos, causando danos e disseminando software indesejado, é cracker ou black hat. Programa malicioso. A descrição: programa inteligente de computador, que causa danos irreparáveis e a proliferação de outros programas maliciosos, refere-se a um malware, software malicioso, como um vírus ou VOR, e não a um hacker. A questão busca confundir a definição de um profissional, hacker ou cracker, com a de um tipo de software malicioso. Questão número 13. Julgue o item seguinte, acerca de noções de informática. O objetivo da segurança da informação é garantir que os ambientes organizacionais estejam protegidos contra hackers, antivírus, firewalls e worms, permitindo que as pessoas usem as redes e os sistemas com liberdade e segurança. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: a questão apresenta uma compreensão equivocada dos elementos que a segurança da informação visa proteger. Proteção contra ameaças e vulnerabilidades. O objetivo da segurança da informação é proteger os ambientes organizacionais contra ameaças como ataques de hackers, mal-intencionados ou crackers, e a ação de worms e outros, malware. Ferramentas de segurança. Antivírus e firewalls não são ameaças a serem protegidas, mas sim ferramentas de segurança essenciais. Eles são utilizados para proteger os sistemas e as redes contra as ameaças. Antivírus: software projetado para detectar, prevenir e remover softwares maliciosos, malware, como vírus, worms e trojans. Firewall: sistema de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de rede de entrada e saída, com base em regras de segurança predeterminadas. Funciona como uma barreira entre uma rede interna confiável e redes externas não confiáveis. Objetivo final: a segurança da informação busca garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade, CID, dos dados, permitindo um uso seguro e confiável dos sistemas e redes, sem, contudo, confundir as ferramentas de defesa com as ameaças que elas combatem. A pegadinha do CESP aqui reside em listar ferramentas de segurança, antivírus, firewalls, como elementos contra os quais a segurança da informação deve proteger, quando, na verdade, elas são os meios de proteção. Questão número 14. Julgue o item a seguir, referente ao Microsoft Office 365, a redes de computadores, a segurança da informação e a inteligência artificial. Spyware é um golpe em que criminosos se passam por organizações confiáveis para obter informações sensíveis, como senhas e dados bancários, por meio de e-mails ou sites falsos. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: spyware é um software malicioso, malware, projetado para coletar informações sobre um usuário ou organização sem seu conhecimento ou consentimento. Ele monitora atividades, registra digitações, keyloggers, captura telas e envia esses dados para terceiros. O spyware age de forma furtiva, sendo instalado no sistema da vítima. Phishing: a descrição fornecida na questão, golpe em que criminosos se passam por organizações confiáveis para obter informações sensíveis, como senhas e dados bancários, por meio de e-mails ou sites falsos, define perfeitamente o ataque de phishing. O phishing é uma fraude social que manipula a vítima para que ela revele informações confidenciais, geralmente explorando a confiança em entidades conhecidas, bancos, empresas, órgãos governamentais. A questão confunde um tipo de malware, spyware, com uma técnica de engenharia social, phishing. O CESP e SEBRASP frequentemente testa o conhecimento exato dos termos e conceitos em segurança da informação. Questão número 15. A respeito dos conceitos básicos de computadores, julgue o item a seguir. Um vírus de computador tem a capacidade de se disseminar automaticamente, sem a necessidade de uma ação humana. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: vírus de computador
Um vírus é um tipo de software malicioso que, para se propagar e infectar outros programas ou sistemas, necessita da intervenção humana. Ele se anexa a um programa hospedeiro, como um arquivo executável, documento ou script, e só se ativa e se dissemina quando esse hospedeiro é executado pela vítima. Exemplo: abrir um anexo de e-mail infectado, executar um programa baixado. O worm, verme, o tipo de malware que tem a capacidade de se disseminar automaticamente e independentemente, explorando vulnerabilidades de rede sem a necessidade de intervenção humana direta para sua propagação inicial, é o worm, verme. Ele se replica por conta própria através de redes de computadores. A questão busca confundir as características de propagação de um vírus com as de um worm. O CESP/CEBRASP frequentemente explora essas distinções sutis entre os diferentes tipos de malware. Questão número 16. Julgue o item que se segue, a respeito de segurança da informação. O Trojan é projetado para espionar o dono do dispositivo, que não autorizou a sua instalação e não sabe que tal código espião está instalado em seu equipamento, permitindo que o agente malicioso receba informações confidenciais coletadas. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: Trojan, cavalo de Troia. Um cavalo de Troia é um tipo de malware que se disfarça como um programa legítimo, útil ou inofensivo para enganar o usuário e ser instalado. Uma vez instalado, ele cria uma porta dos fundos, backdoor, no sistema, permitindo que um agente malicioso obtenha acesso remoto ou execute outras ações sem o conhecimento da vítima, como baixar e instalar outros malwares, roubar dados ou controlar o computador remotamente. Ele é um transportador ou uma ferramenta de acesso. Spyware: a descrição projetado para espionar o dono do dispositivo, que não autorizou a sua instalação e não sabe que tal código espião está instalado em seu equipamento, permitindo que o agente malicioso receba informações confidenciais coletadas, se refere precisamente ao spyware. Spyware é um tipo de malware focado na coleta furtiva de informações, senhas, hábitos de navegação, dados pessoais e no envio dessas informações a terceiros. A questão confunde as características de um Trojan, que foca na criação de acesso ou execução de ações maliciosas disfarçadamente, com as de um spyware, que foca na espionagem e coleta de dados. Questão número 17. Julgue o item a seguir, referente à segurança da informação, organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Ransomware é um tipo de malware, código malicioso, que infecta computadores e dispositivos, criptografando os arquivos do sistema ou bloqueando o acesso do usuário aos próprios dados. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: ransomware. A descrição é precisa. Ransomware é, de fato, um tipo de malware, código malicioso, cujo principal objetivo é criptografar os arquivos em um computador ou dispositivo, ou bloquear o acesso do usuário ao sistema. Sequestro de dados. Após a criptografia ou bloqueio, o atacante exige um pagamento de resgate, geralmente em criptomoedas, para fornecer a chave de descriptografia ou restaurar o acesso. Daí o nome ransom, resgate em inglês. Impacto. O ransomware causa indisponibilidade de dados e sistemas, sendo uma das maiores ameaças cibernéticas para indivíduos e organizações atualmente. A questão descreve corretamente o funcionamento e o objetivo do ransomware, um conceito fundamental em segurança da informação e frequentemente cobrado em concursos. Questão número 18. Julgue o próximo item, a respeito de segurança da informação. Keylogger é um tipo de spyware projetado para monitorar as atividades de um sistema por meio da captura e do armazenamento das teclas digitadas. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: Keylogger, registrador de teclas. A descrição é precisa. Um keylogger é, de fato, um tipo específico de spyware. Sua função principal é monitorar e registrar todas as teclas digitadas pelo usuário em um teclado. Captura de informações. Essa captura permite que um atacante obtenha informações confidenciais, como nomes de usuário, senhas,
números de cartão de crédito e qualquer outro dado digitado no sistema, sem o conhecimento da vítima. Natureza do spyware. Como o objetivo é a espionagem e a coleta furtiva de informações, o keylogger se enquadra perfeitamente na categoria de spyware. Pode ser implementado via hardware ou software. A questão descreve corretamente a funcionalidade e a classificação de um keylogger, um conceito relevante em segurança da informação e comumente abordado em concursos. Questão número 19. Acerca de procedimentos de backup, noções do sistema operacional Windows 10 e noções de vírus, worms e pragas virtuais, julgue o próximo item. No tipo de ataque denominado sniffing, o invasor usa um computador infectado para retirar de operação um serviço ou uma rede. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Sniffing, farejamento, é uma técnica em que um invasor intercepta e monitora o tráfego de dados que passa por uma rede. O objetivo é capturar informações sensíveis, como senhas, nomes de usuário e dados financeiros, que estejam sendo transmitidas sem criptografia. O sniffing é uma técnica de escuta passiva da rede, não visa tirar serviços do ar. Ataque de negação de serviço, DOS ou DDoS, a descrição. O invasor usa um computador infectado para retirar de operação um serviço ou uma rede, se refere a um ataque de negação de serviço, DOS, ou mais comumente em larga escala, negação distribuída de serviço, DDoS. Nesses ataques, múltiplos computadores, frequentemente máquinas zumbis em uma botnet, que estão infectadas por malware, são usados para inundar um servidor ou rede com tráfego excessivo, sobrecarregando e impedindo que usuários legítimos acessem o serviço. A questão confunde o sniffing, interceptação e monitoramento de tráfego, com ataque de negação de serviço, indisponibilização de um serviço ou rede. O CESP-CEBRASP frequentemente testa a distinção entre diferentes tipos de ataques cibernéticos. Questão número 20. Com relação a noções de informática, julgue o item que se segue. Phishing é um tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta induzir o usuário a fornecer dados pessoais por meio de mensagens como e-mail. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Phishing. A descrição é precisa e corresponde exatamente ao conceito de phishing. Phishing é uma técnica de engenharia social onde o golpista se faz passar por uma entidade confiável, bancos, empresas, órgãos governamentais, etc., para induzir o usuário a revelar informações sensíveis, como senhas, números de cartão de crédito, dados bancários e informações pessoais. Métodos comuns. As mensagens de e-mail são o vetor mais comum para ataques de phishing, mas também podem ocorrer via SMS, smishing, mensagens instantâneas ou sites falsos. O objetivo é enganar a vítima para que ela clique em links maliciosos, baixe anexos infectados ou insira seus dados em formulários fraudulentos. A questão define corretamente o phishing, um dos golpes cibernéticos mais prevalentes e amplamente cobrado em concursos públicos, por sua relevância em segurança da informação. Questão número 21. Julgue o item subsecutivo, no que se refere à segurança na internet. Ao contrário dos vírus, os worms propagam-se e infectam computadores sem que haja uma ação direta humana, como um comando para sua execução. Eles inicialmente infectam uma máquina e depois se propagam pela rede de computadores, infectando outras máquinas, explorando vulnerabilidades de rede, como, por exemplo, pontos fracos nos programas de e-mail. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Vírus versus worms. A distinção apresentada está correta. Vírus necessitam de intervenção humana, ação direta, como a execução de um arquivo infectado, para se propagar. Worms, verme, são autônomos e se propagam automaticamente pela rede, sem a necessidade de uma ação direta do usuário para sua execução. Mecanismo de propagação dos worms. A descrição de como os worms se propagam é precisa. Eles exploram vulnerabilidades de rede, como falhas em sistemas operacionais ou softwares, incluindo programas de e-mail, para infectar outras máquinas, replicando-se e se disseminando rapidamente.
A questão aborda de forma correta e detalhada a principal característica que diferencia um WOR de um vírus no que tange a sua capacidade de propagação, sendo um conceito fundamental em segurança da informação e frequentemente cobrado pelo CESP e SEBRASP. Questão número 22. No que se refere à segurança da informação, a procedimentos de backup e a cloud storage, julgue o item que se segue. Na área de segurança da informação, o termo smishing refere-se a vírus especificamente projetados para infectar smartphones com sistema operacional Android ou iOS e, com isso, prejudicar o uso do aparelho e roubar informações do usuário. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: smishing é uma forma de phishing que utiliza mensagens SMS, Short Message Service, para enganar o usuário. O termo smishing é uma junção de SMS e phishing. O objetivo é induzir a vítima a clicar em links maliciosos, baixar arquivos infectados ou divulgar informações confidenciais, passando-se por uma entidade confiável. Não é um vírus, mas uma técnica de engenharia social. Vírus para smartphones. Embora existam vírus e outros malwares, projetados para infectar smartphones, Android e iOS, com o objetivo de prejudicar o uso do aparelho e roubar informações, esses softwares maliciosos não são genericamente denominados smishing. O smishing é o método de ataque, via SMS, não o tipo de malware em si. A questão confunde a técnica de ataque, smishing, que é uma variação do phishing via SMS, com malware, vírus praga virtual, que pode ser disseminado por essa técnica. Questão número 23. A respeito de ferramentas, aplicativos e procedimentos em informática, julgue o próximo item. Spam é um tipo de vírus de e-mail que se espalha automaticamente para todos os endereços cadastrados na agenda do programa de correio eletrônico usado pelo usuário. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: spam é o termo utilizado para designar mensagens eletrônicas indesejadas e não solicitadas, geralmente enviadas em massa. O spam mais comum é o e-mail não solicitado, UCE, Unsolicited Commercial Email, mas também pode ocorrer em outras plataformas. O objetivo do spam é variado, incluindo publicidade, golpes, disseminação de malware, etc. Vírus de e-mail. Um vírus de e-mail é um tipo de malware que se anexa a mensagens de e-mail e se propaga quando o destinatário abre o anexo ou clica em um link malicioso. Embora alguns vírus de e-mail possam tentar enviar cópias de si mesmos para endereços na agenda do usuário, o spam não é um tipo de vírus. O spam é a mensagem indesejada em si, enquanto o vírus é o código malicioso. O OR, a descrição, se espalha automaticamente para todos os endereços cadastrados na agenda do programa de correio eletrônico usado pelo usuário, é uma característica mais associada a um OR, verme, de e-mail, que se réplica sem intervenção direta do usuário e pode usar a lista de contatos para se disseminar. A questão confunde spam, mensagem indesejada, com vírus ou OR, código malicioso com capacidade de replicação. O CESP, SEBRASP, frequentemente testa a precisão conceitual desses termos. Questão número 24. A respeito de ataques em redes e aplicações corporativas, julgue o próximo item. Ataques de ransomware podem ser detectados de forma preditiva, logo depois de começar a infecção e antes de finalizar a infecção. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: detecção preditiva. Tecnologias avançadas de segurança, como inteligência artificial, IA, machine learning, mililitro e análise comportamental, permitem a detecção preditiva de ataques de ransomware. Esses sistemas podem identificar padrões de atividade incomuns, tentativas de acesso a arquivos de forma típica, ou início de processos de criptografia antes que todos os dados sejam afetados. Fases da infecção. Um ataque de ransomware geralmente tem fases. Infiltração. O malware entra no sistema. Execução, propagação. O ransomware se ativa e busca arquivos para criptografar. Criptografia. Os arquivos são gradualmente criptografados. Demanda de resgate. Mensagem de resgate é exibida.
Ferramentas de segurança modernas podem detectar atividades maliciosas nas fases de execução ou no início da criptografia, permitindo uma intervenção antes que o dano seja total. Soluções como Endpoint Detection and Response, EDR, e Extended Detection and Response, XDR, são exemplos de tecnologias que visam essa detecção logo depois de começar a infecção e antes de finalizar. A questão reflete a capacidade atual das soluções de segurança cibernética de identificar e mitigar ataques de ransomware em andamento, utilizando técnicas de detecção que vão além da simples assinatura, focando no comportamento. Questão número 25. Com referência à organização e ao gerenciamento de arquivos e pastas, às noções de vírus, worms e pragas virtuais e ao armazenamento de dados na nuvem, julgue o item a seguir. O rootkit é um vírus que não causa dano ao computador do usuário, uma vez que sua característica principal é apagar somente os dados de dispositivos móveis como pendrives e HDs externos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Rootkit. Um rootkit não é um vírus no sentido tradicional. É um conjunto de ferramentas de software projetadas para ocultar a presença de software malicioso, malware, e atividades mal intencionadas em um sistema de computador. Ele permite que um atacante mantenha o controle remoto sobre a máquina, enquanto permanece indetectável pelas ferramentas de segurança padrão. A característica principal do rootkit é a ocultação e a persistência, e não a exclusão de dados. Danos causados. Embora o rootkit em si não seja o responsável direto por apagar dados, ele é extremamente perigoso porque permite que outros malwares operem sem serem detectados. Ele cria uma porta dos fundos, ou um meio para que o invasor execute qualquer tipo de ação maliciosa no sistema, incluindo o roubo de dados, a instalação de outros malwares, como ransomware ou keyloggers, a manipulação de informações ou, sim, a exclusão de dados, mas como uma consequência do acesso que ele proporciona, não como sua função primária. Alvo. Um rootkit pode infectar diversos tipos de dispositivos e sistemas, não se limitando a dispositivos móveis, pendrives ou HDs externos. Ele pode se alojar em nível de kernel do sistema operacional, firmware ou até mesmo no hardware. A questão apresenta uma definição completamente equivocada de rootkit, atribuindo-lhe características de um vírus específico de exclusão de dados e limitando sua atuação a dispositivos móveis, o que não condiz com sua real funcionalidade de ocultação e persistência em um sistema comprometido. Questão número 26. Com referência à organização e ao gerenciamento de arquivos e pastas, às noções de vírus, worms e pragas virtuais e ao armazenamento de dados na nuvem, julgue o item a seguir. O botnet é um vírus projetado especificamente para mostrar, no computador do usuário, propagandas oriundas das redes sociais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Botnet. Uma botnet, junção de robô e network, não é um vírus. É uma rede de computadores comprometidos, chamados zumbis ou bots, que estão sob o controle de um atacante, o bot herdeiro ou bot master. Esses computadores são geralmente infectados por malware, como worms, trojans ou outros vírus, que os transformam em bots. Uma vez parte da botnet, eles podem ser controlados remotamente para executar diversas atividades maliciosas em massa, como ataques DDoS, negação distribuída de serviço, envio de spam, disseminação de malware, phishing, mineração de criptomoedas. Adware, a descrição, projetado especificamente para mostrar, no computador do usuário, propagandas oriundas das redes sociais, se refere ao adware. Adware é um software que exibe anúncios indesejados e pop-ups no navegador ou na tela do usuário, muitas vezes sem o seu consentimento. Embora possa estar associado a malwares, ele tem uma função específica de exibir publicidade. A questão confunde botnet, rede de computadores comprometidos para ataques coordenados, com adware, software de exibição de anúncios, e categoriza incorretamente botnet como um vírus. Questão número 27. Julgue o item seguinte, no que diz respeito ao sistema operacional Windows 10, ao Microsoft Excel 2016, a redes de computadores e as noções de vírus, worms e pragas virtuais. Farming é o ataque em que são alteradas as informações de endereço armazenadas pelos provedores de serviço de internet, para agilizar a navegação web,
com o objetivo de redirecionar o usuário para uma página web falsa. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Farming. A descrição é precisa e define corretamente o ataque de farming. Diferentemente do phishing, que tenta enganar o usuário individualmente, geralmente via e-mail, o farming atua em um nível mais fundamental, manipulando a resolução de nomes de domínio. Mecanismo de ataque. O farming pode ocorrer de duas formas principais. Alteração do arquivo hosts. O atacante modifica o arquivo hosts no computador da vítima, redirecionando o nome de um site legítimo para um endereço IP de um site falso, mesmo que o usuário digite o endereço correto no navegador. Envenenamento de DNS. Domain Name System. Esta é a forma mais sofisticada e perigosa. Os criminosos alteram os registros DNS nos servidores dos provedores de serviço de internet, ISPs, ou em servidores DNS de maior nível. Isso faz com que qualquer usuário que tente acessar um site legítimo, exemplo, um banco, seja automaticamente redirecionado para um site falso sob controle do atacante, sem que o usuário perceba, mesmo que seu próprio arquivo hosts esteja intacto. O objetivo é roubar credenciais e informações confidenciais. Objetivo. O objetivo final é sempre o mesmo: redirecionar o usuário para uma página web falsa controlada pelo atacante para obter informações sensíveis. A menção a agilizar a navegação web. Na questão é uma distração, pois o real propósito do atacante é o desvio malicioso. A questão descreve com precisão a essência do ataque de farming, que envolve a manipulação de informações de endereço, geralmente DNS, para redirecionar usuários a sites fraudulentos. Questão número 28. Julgue o item seguinte, a respeito de sítios de busca e pesquisa na internet, computação na nuvem, vírus e worms. Diferentemente dos vírus, os worms consomem poucos recursos computacionais e de rede, e se propagam por meio da infecção silenciosa de programas ou arquivos, o que dificulta sua detecção e eliminação. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Consumo de recursos. A principal característica que diferencia os worms e os torna tão perigosos é justamente o fato de que eles consomem muitos recursos computacionais e de rede. Ao se replicarem automaticamente e se espalharem agressivamente pela rede, os worms podem sobrecarregar sistemas, saturar a largura de banda da rede e causar lentidão ou até mesmo a paralisação de serviços. Essa alta utilização de recursos é, inclusive, um dos sinais que podem indicar a presença de um WOR. Mecanismo de propagação. Enquanto os vírus se propagam por meio da infecção de programas ou arquivos e necessitam de execução humana, os worms são autônomos. Eles se replicam e se disseminam por conta própria, explorando vulnerabilidades de segurança em sistemas e redes, sem a necessidade de anexar-se a um hospedeiro ou de intervenção do usuário. Dificuldade de detecção e eliminação. Embora a propagação silenciosa, no sentido de não necessitar de ação humana, possa dificultar a detecção inicial para usuários desatentos, a sobrecarga de recursos que um WOR causa muitas vezes o torna visível. A eliminação pode ser complexa devido à sua capacidade de se replicar e se espalhar rapidamente por toda a rede. A questão inverte uma das características mais marcantes dos worms. Eles são conhecidos por consumir muitos recursos computacionais e de rede, e não poucos, devido à sua capacidade de replicação autônoma. Questão número 29. Com referência a conceitos de proteção e de segurança, julgue o item subsecutivo. Denomina-se backdoor a situação em que um usuário sofre um ataque, seus dados são criptografados, ficam inacessíveis, e então, exige-se desse usuário o pagamento de resgate para o restabelecimento do acesso a seus dados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Backdoor, porta dos fundos. Um backdoor é um método secreto e não documentado para acessar um sistema de computador ou uma rede que ignora os mecanismos normais de autenticação. É uma porta oculta criada por desenvolvedores para depuração ou manutenção, ou mais comumente no contexto malicioso, por atacantes após comprometerem um sistema para garantir acesso futuro sem precisar explorar novas vulnerabilidades. O objetivo do backdoor é manter o acesso furtivo e persistente. Ransomware
a descrição fornecida na questão, usuário sofre um ataque, seus dados são criptografados, ficam inacessíveis, e então, exige-se desse usuário o pagamento de resgate para o restabelecimento do acesso a seus dados, define precisamente um ataque de ransomware. Ransomware é um tipo de malware que sequestra dados ou sistemas, exigindo um resgate para sua liberação. A questão confunde backdoor, mecanismo de acesso secreto, com ransomware, ataque de sequestro de dados com exigência de resgate. Questão número 30. Com relação aos conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue. Os vírus do tipo cavalo de Troia, também conhecidos como trojans, podem ser instalados por outros vírus e programas, mas também podem infectar o ambiente por meio de links durante navegação na internet, ou até mesmo por meio de e-mails falsos, phishing. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Natureza do cavalo de Troia. Trojão, o cavalo de Troia, ou Trojan, é um tipo de malware que se disfarça como um programa legítimo ou útil para enganar o usuário e ser instalado. Ele não se replica sozinho como um vírus ou OR. Vetores de infecção. A questão descreve corretamente os diversos métodos pelos quais um Trojan pode ser instalado ou infectar um ambiente. Por outros vírus e programas. Sim, outros malwares, como worms, ou programas legítimos comprometidos podem baixar e instalar Trojans. Por meio de links durante navegação na internet. Ao clicar em links maliciosos em sites comprometidos ou anúncios fraudulentos, o usuário pode ser levado a baixar e executar um Trojan, técnica conhecida como drive-by download ou download forçado. Por meio de e-mails falsos, phishing, esta é uma das formas mais comuns. Mensagens de phishing frequentemente contêm anexos maliciosos, que são Trojans disfarçados, ou links que direcionam para sites que tentam baixar um Trojan. O usuário é induzido a executar o arquivo malicioso. A afirmativa está correta ao descrever os diversos vetores de infecção de um cavalo de Troia, que, por não possuírem capacidade de replicação autônoma, dependem de outras formas de propagação para chegar ao sistema do usuário.